Um salve pra você que tá cansado com a falta de representatividade brasileira nas mesas de RPG e um salve pra você que quer mudar isso. Eu sou um carinha qualquer que joga RPG e hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre personagens brasileiros em mesas de RPG. Bem, quando a gente tá falando da grande maioria, a gente vê personagens mais eurocentralizados ou até mesmo meio estadunidenses. São personagens tipicamente loiros, da pele branca, olhinho azul e normalmente é só isso mesmo. Mas o porquê isso acontece e como a gente pode mudar isso para colocar uma visão mais abrasileirada nesses personagens é uma questão muito difícil de ser trabalhada. E não porque ela é complexa ou nada assim, mas sim porque ela foge do grande padrão da indústria de RPG mesmo. Não existe exatamente um grande público que vai te influenciar a fazer isso. Isso aí é uma mudança individual que você vai fazer, talvez até no grupo dos seus amigos você pareça muito esquisito fazendo isso. Mas enfim, o importante é você fazer o que você se sente confortável e colocar a imagem que você quer passar no seu RPG. Eu vou dar algumas dicas de como eu tô fazendo para melhorar isso. Isso é um processo, eu ainda acho que eu tenho muito a melhorar nessa questão, mas seguindo isso, eu acho que se você tá na estaca zero, você já vai conseguir evoluir bastante. O primeiro passo para entender tudo, eu acho que é voltar nas origens. Pensa lá na sua primeira mesa de RPG, quando você estava sendo apresentado ao negócio e entendendo como funciona. Pensa como você criou o seu primeiro personagem. Tem dois caminhos muito diretos que eu sempre vejo todo mundo tomando, que é o primeiro sendo você colocar a sua própria imagem no seu personagem, e sendo esse que esse primeiro eu não recomendo nem um pouco, já eu explico porquê. E o segundo é pegar um personagem que você gosta e fazer ele na mesa de RPG, ou pelo menos um personagem muito inspirado nele. O primeiro eu não curto muito que aconteça, principalmente se você estiver indo numa mesa que tem mais um foco em interpretação, porque é muito fácil você não conseguir definir bem a linha de o que é personagem e o que é diretamente você, já que eles são tão parecidos, e você acabar levando muito sentimento pessoal e acabar levando muita coisa da mesa pra si mesmo, e isso acaba deixando um clima bem ruim. O segundo ponto eu gosto, mas ele acaba entrando numa área perigosa e é normalmente a área que acaba levando a essa dificuldade da abrasileiração dos nossos personagens posteriormente. O que isso significa? Bem, provavelmente quando você vai criar um personagem pela primeira vez, você tem dois caminhos meio genéricos a seguir. O primeiro deles, e o que eu acabei seguindo, foi criar um Sephiroth. Sephiroth do Final Fantasy mesmo. Eu acabei criando ele e, um personagem bem inspirado nele, e eu acabei seguindo isso pros meus personagens por praticamente um ano antes de começar a mudar um pouco e sair um pouco fora da caixa. E o segundo caminho é criar um Naruto da vida e acabar seguindo isso e fazendo personagens mais animes. Esses dois conceitos, eles advêm de uma coisa muito importante do RPG. Os nossos cenários mais populares, eles são justamente muito condizentes com esse tipo de personagem. Tormenta é muito parecido com uma estética meio anime. Isso acaba gerando nas pessoas um desejo de criar personagens mais próximos dos animes que elas conhecem. E D&D acaba se aproximando muito de uma coisa mais medieval, mais semi-realista ali nas artes, e isso acaba levando as pessoas a ir para um lado de RPGs que elas já jogaram antes, que todos se passam naturalmente na Europa, era medieval, e as pessoas acabam criando personagens desse tipo. Se você ainda tá na fase de fazer personagens altamente baseados em algum tipo de personagem de mídias tradicionais e acha que você tá errado por isso, não, você não tá, é completamente normal, eu fiz isso por muito tempo, e isso não é necessariamente um problema, porém é um passo que dificulta muito quando você vai tentar brasileirar seus personagens posteriormente, que acaba criando um certo vício narrativo em você de sempre criar personagens com essas bases, ou pelo menos fortemente inspirados por ela, e acaba dificultando quando você quer sair fora da caixa e pensar em uma ideia totalmente original que não tem tanta base assim nos sistemas tradicionais. Isso acaba deixando você com muitas complicações no futuro. Então, o primeiro passo é reconhecer que você está preso nessa caixa e principalmente ver o que você pode fazer para mudar ela. Talvez começar a se inspirar em obras mais brasileiradas, ou pelo menos obras não tão eurocentralizadas, tentar inserir personagens de etnias diferentes das tipicamente colocadas nesse tipo de obra. Isso talvez já consiga te ajudar a começar a sair dos estereótipos e ir para personagens mais diferentes, e isso já vai ser um grande passo para você começar a brasileirar seu personagem. E aí você só precisa começar a combinar seus personagens com a cultura que você vive todo dia. Você já tem a faca e o queijo na mão, é só fazer o sanduíche. Você vai chegar, vai começar a colocar elementos do seu dia a dia no RPG, mas sempre tomando
muito cuidado pra você não acabar colocando demais da sua vida pessoal nele. Eu tô falando de cultura mesmo, às vezes colocar o seu personagem com algumas leves características brasileiras. É isso que normalmente começa, mas a gente acaba entrando em outro problema quando a gente começa a fazer isso. Tá, a gente tá criando um personagem supostamente brasileiro, o nome dele é brasileiro, a nacionalidade dele é brasileiro, como dita por você, o criador, e ele tem certas referências ao Brasil, mas ele ainda é fortemente inspirado em outras culturas. A gente tá falando do Sephiroth, só que agora ele é de Minas Gerais e se chama Antônio Fagundes. Então assim, a gente ainda tem diversos problemas estruturais quando a gente tá falando de personagens somente com inspiração brasileira. É um primeiro passo importante? É, mas passa longe do idealizado. Quando você tá criando um personagem baseado na sua cultura, você tem que pensar justamente o que se encaixaria na sua cultura. Você tem que ter o senso crítico de pensar, pô, será que o Sephiroth realmente nasceria no interior de Minas Gerais e criaria porco? Acho improvável, até porque o Sephiroth é uma imagem completamente diferente do que você normalmente vê nessas regiões. Então, o que provavelmente você vai fazer como segundo passo, e o que eu fiz para me adaptar mais a figuras mais brasileiras quando eu tava imaginando meus personagens, foi entrar em certos estereótipos brasileiros. Lógico, nada tão olé samba do Super 11 ou coisas tão estereotipadas assim, mas tenta entrar em alguns pequenos estereótipos. Por exemplo, o cara da roça com chapéu de palha com sotaque forte. Ok, você já tá entrando em algum lugar, você já tá criando um personagem mais fora da caixa, e só de você tá começando a dar esse segundo passo, você já consegue normalizar certas características caricatas na sua cabeça, e a partir dessas caricaturas você vai desenvolvendo o seu senso e se torna mais natural quando você vai fazer um personagem menos caricato. E bem, na verdade é isso que acontece. Eu acabo que eu ainda tô meio que nesse passo de mover dos personagens bem mais caricatos até os personagens bem menos. Existem personagens meus que ainda retêm um pouco da estética antiga, mas esse é um trabalho contínuo, como eu disse. Eu acho que a melhor forma de você conseguir fazer um personagem brasileiro é fazendo personagens brasileiros mesmo. Você vai fazendo, vai cumprindo os passos e você eventualmente vai chegar lá. E bom, como eu sei que provavelmente você deve estar pensando que talvez seja um pouco difícil incluir personagens de nacionalidades brasileiras, por exemplo, na sua mesa de Dungeons and Dragons ou Tormenta, por conta da temática, eu gostaria de recomendar uma série que eu gosto muito, principalmente das primeiras temporadas. Eu não acabei de ver ela, infelizmente eu não tive tempo, mas é o Dragon Prince, o Príncipe Dragão. Essa série, ela traz diversas etnias e diversas representatividades em um cenário tipicamente medieval, que é um cenário normalmente eurocentralizado, porque a Idade Média aconteceu na Europa. Só que você pode ver que eles inserem a representatividade de um modo tão natural que acaba funcionando. Então, mesmo que você esteja tecnicamente em um reino distante de uma terra fantasiosa, você consegue criar um personagem brasileiro ali, você consegue fazer ele fazer sentido. Também existem vários movimentos artísticos que você pode pesquisar por aí que justamente tentam colocar mais a estética brasileira nos RPGs de fantasia. Porque afinal a gente está falando de fantasia, a gente tem uma certa liberdade criativa e a gente tem uma cultura muito rica que pode ser muito bem inserida e explorada nesse tipo de universo. Então, no fundo, é fazer personagem brasileiro e pesquisar um pouco sobre, que você vai achar muita referência e muito material para você ler ou observar ou fazer o que você quiser. E você vai acabar conseguindo fazer muitas coisas através disso e melhorar bastante a sua representação brasileira dentro do seu mundo de RPG. Bem, como tudo que é bom dura pouco, esse vídeo já tá no final. Desculpa pelo vídeo um pouco mais curto, eu acho que esse tema ele é realmente mais rápido de ser trabalhado, mas eu espero que eu tenha conseguido passar as minhas ideias. Se você tem algum personagem brasileiro que você quer compartilhar, por favor, deixa aí nos comentários. Se você considerar dar um joinha, eu acho que é realmente muito importante para o engajamento do canal, considerar se inscrever também. E eu gostaria de agradecer muito a você que tá até aqui, gostaria de agradecer também a produção que tá sempre aí apoiando. E bem, eu acho que é isso. Falou. O seu brilho, sobe a lua, desce a chuva, corta vento azul marinho. Não é segredo, a vida muda, muita perda no caminho. Cola com os que te cuida, Então eu nunca tô sozinho, pra essa linha virar curva. Força não vem do braço, não é sobre dobrar ferro, não é sobre pegar peso, é sobre se tornar mais leve. A pressão te prende, pede, te segura o coração. Mesmo o ar que te